sou a professora Antônia. Nesse vídeo eu estou usando blusa rosa e calça jeans. Esse vídeo vai tratar das atividades 63 e 64. Então vamos lá, que eu trouxe algumas dicas, vou falar um pouco sobre essas atividades para ajudar você a entender e fazer melhor em casa, combinado? Pegue aí o seu caderno de questões, o caderno 3 e vamos acompanhar. Na atividade 63, o nosso assunto é sobre bullying. Você sabe o que é bullying? Já deve ter ouvido falar, né? Nessa imagem a gente está vendo um menino aí falando, provavelmente xingando, apontando o dedo, né, para outra criança. Essa é uma imagem que a gente identifica que é um bullying, correto? Então vamos ver o que é o bullying, formas do bullying. E tem aí no seu texto nessa atividade 63. O bullying ele tem algumas maneiras de acontecer. Pode ser de forma física, né? Ele pode ser físico quando alguém empurra, bate, dá um soco. Pode ser verbal, quando alguém xinga, fala um palavrão. Pode ser moral, quando alguém humilha, faz a pessoa se sentir constrangido. Pode ser também o ciberbullying, que é uma maneira diferente, né, nova do bullying, praticada em redes sociais, pela internet, seja no Facebook, no Instagram, pelo WhatsApp. Tem também uma outra maneira de acontecer o bullying, que é o bullying psicológico, quando alguém faz um assédio, humilha, discrimina. E o material, que é aquele tipo de bullying que a pessoa joga o material fora, vai estragar os seus pertences escolares. E isso pode acontecer com uma pessoa ou a pessoa também praticar, né? Pode acontecer na escola ou em outros meios sociais também, né? Que a gente frequenta. Tanto as meninas quanto os meninos podem praticar bullying, mas não é isso que a gente quer. Por isso, na sua atividade e aqui nesse vídeo, eu trouxe algumas palavras que vai ajudar a gente a pensar de formas diferentes que não seja violência. Aqui tem um caça-palavras e tem aí na sua atividade também, no seu caderno de questões, com as palavras contrárias ao bullying. Se o bullying é violência, nós não queremos isso. Nós queremos praticar o amor, o carinho, o abraço quando acabar a pandemia. Então aqui eu já trouxe algumas dicas como você encontrar essas palavras aí no seu caderno de questões da sua atividade. Por exemplo, a palavra tolerância, né? Nós devemos ser tolerantes com os colegas, né? Se o colega faz alguma coisa que você não gosta, saia de perto dele, mas não precisa brigar. Vamos ser mais tolerantes com os colegas, com as pessoas na rua. Abraço. O abraço é uma forma de carinho. Por enquanto não podemos dar abraço por conta da pandemia, mas quando a pandemia passar, nós vamos poder abraçar muito. Empatia. Empatia é o que nós temos que ter também com os colegas, né? Ser simpático, ter empatia, ter carinho, atenção. E você vai encontrar aí outras palavras para você circular no seu caça-palavras. E por falar em abraço, em carinho, a gente também tem que aprender a dividir. Então, nessa atividade, a gente está falando de metade. O que é a metade? A metade é cada uma das partes quando dividimos por 2. Então, metade nada mais é do que uma divisão por 2. Aqui tem uma pizza e eu dividi ela o lado A e o lado B. Ela está dividida em 2 partes. Cada pedaço dessa parte, ou melhor, cada pedaço dessa pizza é uma metade. Vamos ver outro exemplo. Aí no seu caderno de questões tem a atividade para você pintar a metade de 260. Então a metade é dividir por 2. Aqui nós temos representado, e tem aí também no seu caderno de questões, o número 260 utilizando o material dourado. 2 placas que representam 2 centenas e 6 barras, 6 barrinhas que representam 6 dezenas. Se eu pintar a metade, eu vou começar
primeiro pela centena. Eu vou pintar uma centena, uma placa. Agora eu vou pintar a metade das dezenas. Se eu tenho 6 dezenas, eu vou pintar 1, 2, 3 dezenas. Então eu pintei 130. Então a metade de 260 é 130. Agora vamos às dicas da atividade 64. Na atividade 64, nós vamos falar das redes sociais. As redes sociais, como você sabe, é o WhatsApp, é Facebook, é tudo que a gente utiliza para se comunicar usando a internet. Nós temos 2 charges que tem aí na sua atividade também. A primeira é uma pessoa andando no meio da rua e fala assim: eu não consigo parar de navegar nas redes sociais. Epa, essa charge faz uma crítica e diz assim pra gente: olha, cuidado, as pessoas estão ficando viciadas em redes sociais. Então nós temos que ter um equilíbrio entre ter uma vida social com a família, com os colegas. Ainda tem o risco da pandemia, mas principalmente a vida social em família e dentro da sua casa, e também o equilíbrio no uso das redes sociais. E a segunda charge, essa pessoa que está na charge com a família, diz assim: rede social aqui em casa é outra coisa. Então, quais dessas figuras aí? Nós temos 3 aqui no slide, né? Qual delas não representa a rede social aí da internet, que representa o Facebook, o Instagram, o WhatsApp? É essa charge aqui que eu trouxe marcada para vocês, é a charge da rede. Essa é uma rede, mas não é uma rede social, né? Que a gente está entendendo aqui na atividade. Essa é uma rede que é a rede para dormir, rede para descansar, tá bom? Vamos prosseguindo. Agora nós vamos falar sobre pronome. Você sabe o que é um pronome? Pronome é uma palavra que substitui o nome. Então eu trouxe alguns exemplos de acordo com essa charge. Uma mãe usando o celular e a criança chorando atrás, tadinha. Então o primeiro exemplo é: o bebê chora. Que palavra que eu posso substituir o bebê? Ele chora. Então a palavra ele é um pronome. O segundo exemplo: a mãe vê o celular. Que palavra que eu posso colocar no lugar da a mãe? Ela vê o celular. Então a palavra ela é um pronome. E o terceiro exemplo: o bebê e a mãe estão no quarto. Que palavra que eu posso utilizar substituindo o bebê e a mãe? Eles estão no quarto. Então, nesse caso, eles, ele e ela são pronomes, porque estão substituindo o nome na frase. Agora faça a sua atividade aí, que tem outros exemplos para você fazer, combinado? Sendo assim, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas são pronomes. Agora vamos aprender um pouco mais sobre metade. Você já viu que a metade é uma divisão por 2. Aí no seu caderno de questões tem uma atividade para você calcular a metade de 30 milhões de pessoas que usam o Twitter no Brasil. Vamos pensar como fazer essa divisão? Eu trouxe aqui uma ideia bem bacana. Eu substituí os 30 milhões por 3 dezenas. Então vamos pensar somente na quantidade 30 e os milhões nós vamos usar depois. Utilizando as 3 dezenas, eu estou representando a quantidade 30. Como calcular a metade de 30? Nós vamos fazer aqui 2 grupos, porque a metade é uma divisão por 2. Então, na primeira eu vou colocar uma dezena e na segunda a outra dezena. Ainda tem uma dezena para eu dividir, que eu coloco 5 unidades no primeiro grupo e 5 unidades no outro grupo. Então, cada parte ficou com 15. Sendo assim, a metade de 30 é 15. Mas aí nós estamos falando em milhões. Então, a resposta no final vai configurar 15 milhões de pessoas que usam
o Twitter. Essa é a metade dos 30 milhões, combinado? Então faça aí a sua atividade com bastante capricho, porque chegamos ao final desse vídeo. Espero ter te ajudado. Um super beijo.